Os carboidratos são as principais fontes de energia de uma célula, além de fazerem parte da composição de ácidos nucleicos e da parede celular. São chamados também de glicídios, hidratos de carbono e açúcares. Essas substâncias são encontradas geralmente em alimentos de origem vegetal, como as batatas e feijão, e apresentam em sua composição carbono, hidrogênio e oxigênio. Podemos classificar os glicídios em 3 grupos, utilizando como critério seu tamanho e organização. Qual é a função dos carboidratos? Bom, os carboidratos apresentam diversas funções, porém a principal função atribuída a essas biomoléculas é de fornecimento de energia. Vale destacar também que os carboidratos atuam como sinalizadores no organismo, participam da estrutura da parede celular, da estrutura do exoesqueleto de artrópodes e da formação de ácidos nucleicos. Como os carboidratos se classificam? Eles se classificam em monossacarídeos, que são compostos mais simples e que não podem ser hidrolisados. Sua estrutura é uma cadeia de carbono linear e simples, como por exemplo a glicose, frutose e galactose. Os polissacarídeos são formados por 10 ou mais monossacarídeos, como por exemplo dos polissacarídeos podemos citar o amido, o glicogênio e a celulose, 3 importantes macromoléculas. Já os oligossacarídeos são formados pela união de 2 a 10 monossacarídeos. Quando ocorre a união de apenas 2 monossacarídeos, recebe a denominação de disacarídeo. Como principais exemplos, podemos citar maltose, glicose mais glicose, lactose, galactose mais glicose e sacarose, glicose mais frutose. O amido é um polissacarídeo formado pela união de moléculas de aglicose, da amilose e da amilopectina. O amido é considerado um polímero de condensação, pois na sua formação ocorre a condensação das moléculas de aglicose com eliminação de água. Ele é a principal fonte de armazenamento de energia nas plantas e é por isso que ele está presente em raízes, frutos, tubérculos e sementes. Entre as principais fontes de amido na alimentação estão as batatas, as ervilhas, feijão, arroz, milho e farinha. As características tecnológicas do amido que proporcionam sua aplicação são: dilatância. O grânulo de amido em seu estado natural tem capacidade limitada de absorver água, formar suspensões de amido e água com determinadas características para melhor eficiência no processo de extração. Claridade das soluções. A transparência é uma característica muito importante das pastas de amido e de grande interesse para a aceitabilidade dos produtos. Por exemplo, para recheio de torta deve ser transparente e para pudins pré-preparados opacos. Na prática, amidos com alta tendência à retrogradação produzem pastas mais opacas. Susceptibilidade enzimática. O amido modificado por enzimas é considerado natural e classificado como ingrediente. As enzimas mais importantes que atuam na degradação do amido são a amilase, B-amilase e glicoamilase. Gelatinização. Na indústria de alimentos, a faixa de temperatura de gelatinização, a viscosidade e a estabilidade da pasta são de grande importância e determinam a utilização do amido. Por exemplo, em embutidos, o amido é utilizado como estabilizante da emulsão. Essa propriedade ocorre com a gelatinização e, portanto, precisa gelatinizar antes da cocção do produto. Retrogradação. A retrogradação é um termo dado a transformações que ocorrem durante o resfriamento e o armazenamento das pastas de amido gelatinizado. É basicamente um processo de cristalização das moléculas de amido que ocorre pela forte tendência à formação de pontes de hidrogênio. A retrogradação é evidenciada em temperaturas baixas, pães, molhos, pudins, etc. é indesejável. Na superfície de batatas e em papéis de parede é desejável.